Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da revogação da prisão preventiva do Gustavo Lima, né? Vocês lembram, ontem a gente falou sobre essa prisão do Gustavo Lima, falei que era um absurdo isso, que não fazia sentido nenhum, porque mais uma vez parecia um abuso de poder. A polícia, a juíza decretou essa prisão com base num pedido da polícia que o Ministério Público não recomendou e que uma coisa muito sem substância, sem muita coisa, ou seja, a impressão que dá é que a juíza queria prender o cara para ele falar se cometeu ou não o crime. Não existe isso. Primeiro você tem que descobrir se o cara cometeu alguma coisa ou não, para depois prender ele. Não tem essa história, né? E prisão preventiva é instrumento excepcional. Só realmente se a pessoa está atrapalhando as investigações, enfim, está fazendo alguma coisa para sumir com provas, esse tipo de coisa. Não justifica prisão preventiva ou prisão cautelar de qualquer forma, a menos que exista um motivo muito sério para isso. Prisão como punição é só no final do processo, depois do devido processo legal, né? Mas vamos entender esse caso aqui, porque acabou que foi revogado, felizmente, mas não sem um monte de susto, né? Primeiro teve um habeas corpus negado, não sei o que lá, teve uma confusão danada. E depois vamos ver também sobre a questão do Felipe Neto, né? Porque, pô, Deolane tá enrolada, Gustavo Lima tá enrolado, e o Felipe Neto? Quando é que vai entrar o rolo do Felipe Neto, né? Pois é, parece que tem chance sim de entrar o rolo do Felipe Neto também com esse negócio de casa de apostas. Mas seria injusto do mesmo jeito, tá? Da mesma forma que eu falei com a Deolane e com o Gustavo Lima e com todos os outros influenciadores que falaram sobre casas de jogos, eu acho que nenhum influenciador foi lá e pegou o seu dedo e obrigou você a entrar na casa de jogo lá, né? Ele falou para você, se você entrou foi porque você quis, né? Então eu sou contrário a responsabilizar nesse caso. Acho que o Felipe Neto também não deveria ser responsabilizado nessa situação. Mas vamos entender o que pode dar de ruim para o Felipe Neto nessa história, né? Essa notícia foi sugerida por Piolho da Barba do Peter, Quero Casar com Sua Filha Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, felizmente, agora à tarde, na tarde da terça-feira, o desembargador Eduardo Guilhode Maranhão, que é o relator do caso, revogou a prisão preventiva do Gustavo Lima, alegando justamente que não há necessidade, uma vez que até o próprio cara que teria sido o pivô do problema, né? Lembrando que a gente já falou ontem, né? O Gustavo Lima não teria envolvimento direto com a Beth, não é esse o problema. O problema é que teve um casal de pessoas que estavam sendo investigadas no caso da Deolane, né? Que teve a prisão preventiva dessas pessoas, né? Desse casal decretado no caso lá da Deolane, e essas pessoas teriam, segundo diz a polícia, fugido do Brasil com auxílio do Gustavo Lima, teriam pego uma carona no jato do Gustavo Lima para sair do Brasil e teriam ficado na Grécia, ou nas Ilhas Canárias, ou não sei aonde, ficaram em algum lugar aí, e essa seria a acusação contra o Gustavo Lima, de que ele teria dado fuga a essas pessoas. Eu já expliquei que é uma acusação absurda. Assim, fazer essa acusação com as provas que eles falaram que tem é absurdo, porque eles não têm prova nenhuma, na verdade. Tudo que eles têm é o itinerário do jatinho do Gustavo Silva, do Gustavo Lima, que não quer dizer nada, né? Ele pode ter feito essa viagem por conta dele mesmo. Ah, mas por que ele parou nas Ilhas Canárias na volta? Ele parou porque, sei lá, estava ventando muito, o avião decidiu reabastecer nas Ilhas Canárias. É muito comum isso, quando o avião pega vento de frente, você tem que abastecer mais, porque ele vai gastar mais combustível, né? Enfim, sei lá, tô especulando, mas não quer dizer que porque ele parou nas Ilhas Canárias ele estava dando fuga a alguém. Não tem nenhuma evidência disso, pelo menos dentro dos dados que foram liberados aí pelo pessoal, né? Então é aquele negócio, se ele realmente deu fuga a quem estava sendo perseguido pela polícia, ele pode ser responsabilizado por isso sim. Mas o devido processo legal diz que primeiro tem que ter evidência de que ele estava fazendo isso. Você não pode sair prendendo o cara porque você acha que tem alguma coisa ali para esperar que ele faça, que ele fale alguma coisa. Repara, mais uma vez é o problema que eu venho falando para vocês dessa história do Gustavo Lima, como os juízes agora estão seguindo o manual Alexandre de Moraes, né? Aliás, a juíza que decretou a prisão do Gustavo Lima usou até uma decisão do Alexandre de Moraes sobre liberdade de expressão, falando, citou ali a decisão do Alexandre de Moraes e coisa e tal.
Para você ver como eu tô no caminho certo, né? Aparentemente essa coisa toda é politicamente motivada também, e mais uma vez o judiciário querendo ser protagonista, né? A impressão que me dá nessa história toda da operação Integration, né, que envolve a Deolane e coisa e tal, é o pessoal que está chateado com as bets, acha que as bets são ruins e coisa e tal, e muita gente acha que as bets são ruins e não tem nada de errado achar nisso, só que você não pode sair prendendo as pessoas por uma coisa que você acha que é ruim, mas que na verdade não é ilegal, né? Assim, tem um monte de coisa por aí que eu acho que é ruim e que não é ilegal, não é cadeia, não é crime. Então, essa é a preocupação que eu tenho com essa história. Juiz não é para ser protagonista. Juiz é para ser o cara imparcial, o cara frio, o cara destacado da vida social, da coisa. Se o cara começa a fazer política, começa a fazer merda, igual o Alexandre de Moraes está fazendo lá no STF, e talvez essa juíza também esteja indo neste caminho com essas decisões, digamos, espalhafatosas nesse caso, né? De novo, eu não sei, eu sempre ressalto isso, esses processos todos, quando você vai ver no processo mesmo, físico e coisa e tal, tem muito mais coisa do que é discutido na mídia, a gente sempre está falando sobre pedaços da coisa que foram destacados e coisa e tal, pode ter muito mais coisa ali, mas dá essa impressão com as informações que saíram na imprensa de forma geral, né? Enfim, essa é a grande preocupação, né? Ontem já teve uma nota do Gustavo Lima falando que recebeu com muita tranquilidade a decisão proferida pelo desembargador que concedeu o habeas corpus, né, que revogou a prisão preventiva e coisa e tal, que ele sabia que não teria problemas e coisa e tal. Enfim, ele sempre teve uma carreira limpa, uma carreira dedicada à música, aos fãs, e as medidas judiciais adotadas para obter um mínimo de reparação a todo o dano causado à sua imagem. Ele está dizendo que vai entrar na justiça contra quem fez essa investigação contra ele, o que eu acho que é bastante justo no final das contas, né? Antes disso, é importante notar que houve um outro pedido de habeas corpus do Gustavo Lima que foi negado, tá? De ontem para hoje, ontem à noite, né, houve um pedido de habeas corpus que caiu no plantão judicial. E aí o que o desembargador que estava no plantão judicial recusou esse pedido de habeas corpus? Foi negado por conta de que o desembargador que estava no plantão judiciário, o que é o plantão judiciário, né? Como pode ter problema a qualquer momento do dia ou da noite, existe um juiz e um desembargador que ficam de plantão, né, para receber pedido de habeas corpus, de madrugada, de noite, coisa e tal. Mas é lógico, esse tipo de coisa é para situações de emergência. E o que o desembargador falou é que como o Gustavo Lima não estava preso, né, ele estava lá em Miami, lá nos Estados Unidos, então assim, não haveria por que ser um caso de emergência, que ele poderia simplesmente impetrar esse habeas corpus no plantão do dia seguinte. E realmente eu concordo que meio que, né, para que fazer a coisa de madrugada, na noite, né? Deixa para lá, faz no dia seguinte cedo, na justiça normal, já vai ter os juízes e desembargadores todos ali, e já cai direitinho dentro do processo correto, e foi isso que os advogados dele fizeram, entraram novamente com habeas corpus agora, na parte da manhã, e daí, agora à tarde, o desembargador decidiu pela suspensão, pelo cancelamento, né, do pedido de prisão dele, do Gustavo Lima. Então, resolvido este problema, né? Então, aquilo que eu falo para vocês, eu acho um absurdo, eu acho que está havendo exagero, a impressão que me dá é que estão querendo fazer disso uma cruzada contra as bets, porque as bets são ruins e coisa e tal, mas, de novo, as bets não são proibidas, você não pode penalizar as pessoas só por terem associação com uma bet, né? E outra coisa que lembra nesse caso aqui é a questão do Felipe Neto, né? Porque o Felipe Neto tem uma ligação com uma bet muito conhecida, que é a Blaze, né? E foi muito criticado por isso, inclusive. E eu lembro a vocês que eu falei essa mesma opinião quando eu falei sobre a Blaze e o Felipe Neto aqui no meu canal. Olha só, o Felipe Neto não tem culpa disso, tá? Ele pode ser culpado de ter feito, talvez, propaganda indevida, porque ele falou que é um meio de ganhar dinheiro, né? Uma fonte de renda extra, coisa. Isso é um absurdo. Mas é a mesma coisa que alguém falar para você que se você pular do alto do prédio, você vai voar, né? Olha, compre aqui o meu pozinho de pirlim-pim-pim, você pode botar pozinho de pirlim-pim-pim e pular do alto do prédio que você vai voar. Não, não vai, não tem como. Da mesma forma, alguém falar para você que usar site de aposta vai te dar uma renda extra, é mentira, não vai. Site de aposta come dinheiro, né? Jogo perde dinheiro, sempre. Não tem, ninguém vive de aposta, você não consegue viver de aposta, você sempre se ferra em algum momento.
E como eu sempre falo, né, burrice custa caro. Se você for rico, quiser ser burro, tá beleza, não tem muito problema não. Tá cheio de rico burro por aí. Agora, ser pobre burro, toma cuidado, porque burrice custa caro. Ficar jogando em joguinho é um negócio que perde muito dinheiro, né? Pois bem, e o Felipe Neto, que ninguém fala nessa história, né? Pois é, parece que, segundo a UOL aqui, existe uma determinação da 5ª Vara Civil da Leopoldina, né? Um processo aberto aqui por Eric Paiva, um desempregado carioca que teria perdido tudo na Blaze. E aí ele disse que, né, ele botou lá uma coisa dizendo que foi iludido pelo Felipe Neto, que prometeu ganhos e coisa e tal. Aí que é o que eu falo, fica meio ridículo isso, porque não, cara, não tem jeito, todo mundo sabe como é que funciona jogo, todo jogo funciona do mesmo jeito, você perde. Né? Quem ganha é a banca. O jogo pode ser divertido, você pode jogar um pouquinho, aquele dinheirinho que sobra, você joga ali para se divertir. E ganhei, apostei no cavalo, hoje ganhei, apostei na zebra e ganhei, apostei no sei lá qual outro bicho que tem lá no jogo do bicho e ganhei, olha só que coisa, né? É divertido, beleza. Aí eu concordo, você gosta de pegar um pouquinho de dinheiro e jogar ali para se divertir, ok. Mas saiba, se você pegar qualquer jogador, pegar a vida inteira do cara de jogo, ele perde dinheiro. Ele pode ter ganho uma vez ou outra, ter tirado onda, brincou com o pessoal e não sei o que lá, mas no final das contas perdeu dinheiro ao longo da vida, né? Quem é o cara que falava que loteria é o imposto que se cobra sobre pessoas que não entendem estatística? Então as pessoas que... Todos os seres humanos têm que pagar alguns impostos, né? Infelizmente, imposto é roubo, mas as pessoas que não entendem estatística acabam pagando um pouco mais de imposto porque ficam achando que vão ganhar na loteria e coisa e tal, que vão ficar ricas e coisa e tal. Enfim, esse é o problema, né? Tome cuidado se você for pobre com esse tipo de burrice, né? Burrice custa caro. Ser rico burro não tem muito problema não. Agora, pobre burro, meu amigo, você tá ferrado. Enfim, aqui o pessoal o cara entrou na justiça alegando que o Felipe Neto enganou ele, os influenciadores influenciaram ele a colocar dinheiro na Blaze. De novo, eu discordo disso daqui. Ninguém tem esse poder sobre as pessoas. Você pode sugerir a alguém fazer alguma coisa, dizer que é uma coisa boa, tem essa vantagem, essa desvantagem, não sei o que lá, mas todo mundo sabe que jogo não se ganha dinheiro em jogo. Jogo é jogo, né? É arriscado, é para você perder. E o Felipe Neto, em momento algum, pegou o dedo dele lá e botou lá no coisa ali para ele fazer ali e jogar na Blaze. Ninguém obrigou ninguém a fazer nada, né? Então, lamento muito, o cara perdeu dinheiro, mas é isso daí, né? E como é que pode isso? O cara perdeu 62 mil reais, segundo ele está dizendo aqui. Depois que ele perdeu, sei lá, os primeiros 10 mil reais, ele não se tocou que era uma roubada? Por que ele continuou investindo depois que perdeu os primeiros 10 mil reais, por exemplo? Né? Se ele tivesse pegado os 62 mil reais, que segundo eles foram a economia de toda a vida, aí começou a apostar, perdeu 10 mil reais. Porra, ele podia ter pensado, não, peraí, tem alguma coisa errada nessa história. O Felipe Neto me falou que isso daqui era uma forma de ganhar dinheiro, mas eu só tô perdendo, tem alguma coisa errada, né? É o que eu falo para vocês, não tem essa, cara. O cara é o responsável, ele que escolheu fazer isso, ele que quis fazer isso. Existe, lógico, a coisa de influência, o Felipe Neto pode ter influenciado alguma coisa, mas quem tomou a decisão foi ele, né? Enfim, essa é a minha opinião. Eu acho que não cabe isso daqui, não. De qualquer forma, parece que o juiz quer ver os contratos firmados entre Neymar, Felipe Neto e outros influenciadores com a empresa de apostas Blaze, né? Eu não sei como é que foi esse processo deles, o que teve nisso daí de ganho ou perda no final das contas, mas vamos ver o que vai ter nesse contrato aqui deles com o site de apostas, né? Enfim, é isso daí. Certamente estão correndo atrás do site de aposta. Se é por realmente haver um esquema de lavagem de dinheiro, é possível que exista, ou se é por perseguição política pura e simples, não sei dizer. Que bom que o Gustavo Lima já está liberado do problema aqui, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.